Boa tarde. Por que nossas orações não são atendidas? Algumas vezes esta pergunta pode surgir. Oramos e nossas petições não recebem respostas. Passamos por momentos difíceis, buscamos a Deus, mas parece que Ele está se escondendo de nós. Chegamos a ficar confusos, perplexos e perguntamos: o que está acontecendo? Ou mesmo, por que isso está acontecendo? A Bíblia afirma que as causas para isso podem ser variadas. Mas uma das causas, uma das razões para isso aparece em Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Com esse texto, daremos continuidade ao nosso estudo no livro de Isaías. Então, Isaías 59, versículos 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos por tua bondade, somos gratos por teu amor, somos gratos por tua palavra. E somos gratos pelo Espírito Santo. E suplicamos que este Espírito Santo venha nos socorrer, nos dando compreensão, apreço e obediência à tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso pecado nos separa de Deus. Isaías profetizou para o povo de Judá e de Jerusalém, mais ou menos 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. De modo geral, aquele povo estava vivendo em desobediência a Deus, não respeitando as ordens e instruções que Deus havia feito com aquele povo, quando tinha feito uma aliança com eles. O profeta ameaçava o juízo disciplinador de Deus, enquanto convocava o povo ao arrependimento, para que se voltasse a Deus. Como esse arrependimento não estava ocorrendo, o profeta teve por certo que o juízo de Deus viria. Então ele passou a anunciar o consolo, o conforto, para aqueles que receberiam o juízo de Deus na forma do exílio na Babilônia. Esse conforto falava da restauração, da salvação de Deus. Mas, para que essa salvação se realizasse, para que a restauração ocorresse, deveria haver conversão. Sem conversão, não haveria salvação. O texto lido, inclusive, nos mostra isso, que Deus está pronto para salvar, mas é necessário que haja arrependimento, abandono do pecado. O capítulo 59 se insere na última parte do livro do profeta Isaías. De modo geral, os capítulos 1 a 39 anunciam o juízo de Deus para a geração do profeta Isaías. A partir do capítulo 40, temos as profecias de consolo, de conforto, anunciando então a restauração para o povo de Israel que estaria no exílio, depois de Isaías, mais de 100 anos depois de Isaías. E esta segunda parte, então, tem um refrão que aparece no capítulo 48, no final do capítulo 57, que o refrão diz: para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. E
divide essa segunda parte em 3 subpartes, de 40 a 48, 49 a 57 e de 58 até o final, de modo que o capítulo 59 já está na reta final aí do livro de Isaías. Nos capítulos 58 e 59 e até o 57 mesmo, nós temos temas muito semelhantes. A queixa do povo, o povo se queixa de Deus, por que Deus não lhe presta assistência, por que Deus não lhe socorre, por que Deus não lhes atende, por que eles não conseguem a atenção e o socorro de Deus, e tem a explicação de Deus, a resposta de Deus, por que isso não acontece. E a resposta é uma denúncia de Deus do pecado do povo e da necessidade de arrependimento. Especialmente os capítulos 58, que nós estudamos no semestre passado, e os 59 são muito parecidos quanto a isso. Uma queixa do povo, e Deus então explica, por que é que eu não estou atendendo vocês? Por que é que eu não estou agindo em prol de vocês? Nesse capítulo, que foi dividido em 21 versículos, os 20 primeiros têm uma forma poética, é uma poesia, o 21 é na forma narrativa, e nós vamos abordá-lo em 4 partes. Os versículos 1 e 2 hoje, onde nós temos uma declaração geral, que responde ao questionamento do povo. Depois os versículos 3 a 8, é Deus fazendo uma acusação detalhada do pecado do povo, da situação pecaminosa do povo. Nos versículos 9 até o versículo 15, primeira parte, nós temos o profeta falando. O profeta se junta ao povo e faz uma confissão da sua situação e da situação do povo e do seu pecado. E no final, da segunda parte do verso 15 até o 21, nós temos a promessa de Deus de que Ele vai agir para trazer salvação e para trazer justiça. Logo começa com uma chamada de atenção, a palavra eis, que literalmente seria vejam, olhem, prestem atenção. É como se o autor estivesse pedindo que os seus leitores prestassem atenção e até visualizassem, imaginassem o que ele iria dizer a seguir. E Deus falando diz, olha, prestem atenção, a mão do Senhor não ficou curta, nem os seus ouvidos ficaram pesados, isto é, ficaram surdos. Por que que ele está dizendo isso? Essa palavra de Deus deixa a ideia de que há uma pergunta queixosa implícita. E a pergunta seria, por que que Deus não está escutando as nossas orações? Por que que Deus não está nos ajudando? Por que que Deus não está nos socorrendo? Nós somos o povo de Deus, nós temos uma aliança com Deus, nós estamos clamando a Deus e Deus não está nos socorrendo. Por quê? Esta pergunta ela já aparece outras vezes no livro de Isaías, algumas vezes na forma de queixa. Por exemplo, no capítulo 49, verso 14, ela aparece numa forma de queixa do povo, dizendo, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Aí dizendo que Sião, isto é a cidade de Jerusalém, Sião é outro nome para a cidade de Jerusalém, estava dizendo isso, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor não se importa mais conosco, o Senhor nos deixou de lado, o Senhor agora não nos atende mais. E no capítulo 58, verso 3, onde o povo pergunta mesmo, né? Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Aí o povo está indagando de Deus, olha, nós estamos cumprindo os nossos deveres religiosos, nós estamos jejuando, nós estamos nos humilhando, mas o Senhor nem está notando isso.
nós não estamos percebendo resultados, nós não estamos vendo as respostas do Senhor para isso. Nós estamos fazendo e parece que estamos fazendo para ninguém. Nós estamos fazendo e parece que ninguém nos atende. Então, essa queixa, essa pergunta estava se repetindo. E ela é subentendida aqui quando Deus está falando. Deus diz: olha, a minha mão, o meu braço não ficou curto de modo que não possa salvar, nem o meu ouvido ficou surdo de modo que eu não possa ouvir as orações de vocês. O povo então estava indagando por que Deus parece não responder às nossas orações. Por que nós não percebemos? Por que nós não sentimos a presença e o poder de Deus em nossas vidas? Por que Deus nos parece tão distantes? Por que não percebemos suas ações em nosso meio? Por que estamos enfrentando dificuldades, lutas e problemas? Estamos orando, estamos clamando a Deus e Deus não responde. Implícito também está duas respostas erradas. Deus perdeu o seu poder. A mão do Senhor ficou curta, quer dizer, a mão do Senhor diminuiu. Ela não alcança mais a terra, que é uma linguagem figurada, da mão do Senhor ficando curta, uma linguagem figurada usada pelo próprio Deus, quando falou com Moisés, lá em Números 11, 23, quando Deus havia dito para Moisés que ele iria alimentar o povo de Israel no deserto com carne, e Moisés falou como é que isso vai acontecer? Será que vai reunir o gado do mundo inteiro para dar de comida para esse povo aqui? Aí Deus respondeu para Moisés: será que minha mão ficou curta? Será que o meu braço encolheu, de modo que eu não posso fazer algo maravilhoso, algo que extrapola a razão humana? Então, a ideia aqui de mão que fica curta é de uma mão que encolhe, de uma mão que volta, de uma mão que em vez de estender para prestar socorro, para ajudar, para fazer alguma coisa, essa mão recua, essa mão fica encolhida, essa mão fica curta e não presta o devido auxílio. Já no capítulo 50 de Isaías, no verso 2, o próprio Deus usou também a mesma expressão, quando ele então está indagando por que o povo não vai até ele. Aí na segunda parte do verso 2 ele diz: será que a minha mão se encolheu tanto que eu já não posso remir, que eu já não posso salvar? Será que já não há força em mim para livrar? Então, a ideia de uma mão que encolhe ou de uma mão que encurta é de perda de força, um braço que está ficando forte. Talvez alguns dos israelitas, especialmente no exílio, estivessem pensando isso. Deus perdeu poder, Deus já não é mais o mesmo, ele já não tem o mesmo poder, ele já não tem a mesma capacidade de agir. E Deus está respondendo: não é isso não. A outra resposta seria: Deus está se tornando insensível. Não é que ele perdeu o poder, de fato ele está perdendo o amor. Ele não consegue mais suportar a gente, ele não consegue mais ouvir a gente. O ouvido dele está ficando pesado. Essa era uma palavra pesado. Essa palavra pesado era utilizada em alguns contextos para falar de sentidos que ficavam embotados, dos sentidos que não mais conseguiam fazer o que lhes era devido. Por exemplo, quando fala de Jacó, que os olhos estavam pesados, lá em Gênesis 48:10, isso é, que por causa da velhice os seus olhos já não mais enxergavam como enxergava antes. Mas não era o caso. Os ouvidos de Deus não estavam envelhecendo, não estavam perdendo a capacidade de ouvir. Deus não estava ficando surdo.
Então isto enfaticamente é dito. Não, não é isso. A mão do Senhor não encolheu. Deus não perdeu poder. Ele continua sendo Deus onipotente. A mão dele não encurtou. Ele continua sendo Deus poderoso para salvar. O Deus que pode agir, pode estender sua mão para salvar, para resgatar, para tirar o seu povo de uma situação difícil, para livrar o seu povo de uma situação perigosa. Ele continua sendo esse Deus. E os seus ouvidos não estão ficando surdos, não. Ele ainda pode ouvir. Ele ainda pode ouvir qualquer pessoa em qualquer lugar. O problema é que o ouvido de vocês estão ficando surdos. E isso foi dito lá em Isaías 6:10. É usada a mesma expressão naquele texto que fala do chamado de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías é vocacionado para pregar ao povo, e é dito o seguinte: torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos. A palavra aqui traduzida como endurecer é a mesma que foi traduzida como surdo, lá em Isaías 59:1, ou pesado. Torna surdo os ouvidos desse povo. Então o povo estava dizendo: Deus não se importa mais conosco, Ele não nos escuta mais. A gente fala com Ele e Ele não está nem aí para nós. É como se o ouvido dele estivesse ficando surdo. É como se ele estivesse perdendo a sensibilidade para nos ouvir. E Deus diz: não. Quem não está se importando são vocês. Quem está se fazendo de surdo são vocês, que não estão ouvindo as minhas ordens, que não estão ouvindo a minha palavra, que não estão ouvindo então os termos da minha aliança para obedecer. O problema não está em mim, está em vocês. Eu continuo poderoso, eu continuo disposto a ouvir, eu continuo disposto a atender. Nada mudou em mim, Deus está dizendo. Eu continuo o mesmo Deus. Não houve mudança em mim. Numa situação, então, de dificuldade, numa situação caótica, problemática, nós não podemos achar a explicação na inabilidade de Deus, em sua falta de poder e atenção, porque isso não é verdade. Deus continua sendo poderoso, Deus continua sendo amoroso. O problema não está em Deus. É o que esse versículo primeiro está dizendo. Eu continuo com todo o poder e eu continuo disposto a ouvir. Eu continuo amando vocês. Nada mudou em mim. Voltando a fazer um paralelo nesses 3 capítulos, se você está lembrado, o capítulo 57 condenou a idolatria, o paganismo do povo. O capítulo 58 condenou a hipocrisia, como a adoração do povo era hipócrita. Nesse capítulo você vai perceber que a falta de justiça, a falta de obediência em termos de agir lealmente, de agir com justiça na sociedade é que está sendo condenada. Mas outro ponto que liga esses 3 capítulos é a questão da oração. No capítulo 57, é dito que a oração não é atendida por causa da idolatria. Numa forma irônica, capítulo 57, verso 13, Deus diz para o povo: quando você clamar por ajuda, que os seus ídolos socorram você. Você não está adorando os ídolos? Você não está deixando de confiar em mim para confiar nos ídolos, para confiar em homens, para confiar
em aspectos da sociedade, para confiar em forças políticas, para confiar em forças militares, para confiar em forças sociais? Vocês não estão me deixando para seguir outros ídolos, ou para seguir ídolos, melhor dizendo? Então pronto. Na hora do problema, para quem você deve clamar? Para os ídolos, vá clamar para ele. Você não está confiando nele? Então corra para ele. Vá buscar o socorro dele. E aqui é uma forma irônica, né? Porque o restante do versículo vai dizer o quê? O vento vai levar todos eles. Olha, se você está confiando em algo que o vento carrega, que socorro ele pode lhe dar? E no capítulo 58, como nós já vimos, versos 3 e 4, no verso 3, quando o povo questiona por que não está sendo atendido, por que Deus não está prestando atenção, ele responde: vocês só estão aí para discutir uns com os outros, brigar e bater uns nos outros. O clamor de vocês não será ouvido lá do alto. A questão não está em Deus. Nesse caso, o problema estava no povo. Quando então indagamos de Deus, ou indagamos das pessoas, por que nossas orações não estão sendo atendidas? Por que nossa vida está confusa, enrolada, problemática? Por que a gente não consegue achar as saídas? Por que a gente não consegue achar as soluções? Lembremos, não é por falta de poder em Deus. Deus continua todo poderoso. Ele continua sendo Deus do impossível. Ele continua tendo todo o poder. Não é por falta de amor em Deus, Deus não está dando atenção ao seu povo, não. Ele continua disposto a ouvir, ele continua disposto a atender, ele continua amando o seu povo. O problema não está em Deus. E aí o versículo 2 vai responder: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem é que fazem com que Deus se esconda o seu rosto de vocês. Então vamos prestar atenção nessas duas verdades. O nosso pecado não muda o ser de Deus. Ok? Não muda os atributos de Deus. O nosso pecado não afeta, em termos de mudança, o ser de Deus. Ele sempre foi, é e será todo-poderoso, amoroso. Isso não muda. Agora, os nossos pecados mudam o nosso relacionamento com Deus. Isso aí muda. Pecados mantidos na vida. Uma vida dirigida, controlada pelos nossos pecados, pelo nosso egoísmo, pelos nossos desejos, não muda o ser de Deus. Ele continua o mesmo. Mas muda o nosso relacionamento com Ele. Isso aí muda. E é isso que o versículo 2 está dizendo. Não é que eu não deixei de ter poder, Deus está dizendo. Não é que eu deixei de amar vocês e agora não estou querendo ouvir vocês. Não é isso não. Eu continuo poderoso para salvar. Eu continuo disposto a ouvir e atender. Mas tem uma coisa aqui, que é o pecado de vocês. O pecado de vocês está fazendo uma separação entre vocês e o Deus de vocês.
palavra separação é a mesma aquela que aparece em Gênesis capítulo 1, quando fala de Deus fazendo várias separações, inclusive a separação entre luz e trevas. Deus leva a sério o nosso pecado. Nós não levamos a sério o nosso próprio pecado. A sociedade na qual vivemos, cada vez mais leva menos a sério o pecado. Chama o pecado de doença, de inclinação, de tantas outras coisas. Menos de pecado. Menos de rebeldia contra Deus. De revolta contra Deus. Agora Deus não mudou, não. Da mesma maneira que Ele não mudou o seu poder e não mudou o seu amor, Ele não mudou a sua justiça. Ele não mudou a sua santidade. Ele não mudou. Pecado continua sendo pecado. Nós acabamos de cantar, expresso de uma maneira muito bonita e poética essa verdade, não é? Os valores se inverteram. Os valores se inverteram. Estão chamando o mal de bem, o errado de certo. É isso que estamos vivenciando. Os valores estão invertidos. Mas Deus não mudou. Porque os valores de Deus vêm, se conformam, como o próprio hino disse, ao seu caráter. É isso. Adultério sempre foi, é e será adultério, pecado. Ponto final. Não, mas eu estava num casamento ruim, assim, assado. Não. É pecado, acabou. É um atentado à fidelidade de Deus. Ponto. Por que Deus exige fidelidade nos relacionamentos? Porque Ele é fiel. Ok? Não é uma questão em si, ilustrando aqui com o casamento, do casamento. É uma questão da natureza de Deus, do caráter de Deus. Infidelidade é ficar contra Deus. Por que a mentira é pecado? Porque Deus é o Deus da verdade. Ele é a verdade. De modo que a mentira é um atentado contra Ele. Todo pecado é pessoal contra Deus. Ok? Todo pecado é um atentado pessoal contra Deus. Você faz o mal a uma pessoa. Foi aquela pessoa, mas não foi só isso. Aquela pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Logo, quem foi que você ofendeu no final das contas? Deus. Ok? Vamos ilustrar. Suponha que, hoje isso não acontece mais porque ficou mais fácil com os celulares. Mas no passado, quando dois jovens namoravam, eles trocavam fotografias. Não sei se alguém sabe o que é uma fotografia impressa ainda hoje, certo? Mas eles trocavam fotografias. Aí, de repente, o namoro acabava e um deles ficava com raiva e fazia o quê? Rasgava, tá vendo? Então, tem gente que ainda sabe, rasgava a fotografia. Agora, aquele rasgar da fotografia, quando a pessoa rasgava a fotografia, ela queria rasgar a fotografia? Ela queria ofender a pessoa. E é isso mesmo, ok? Ela queria ofender a pessoa representada na fotografia.
Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, sempre que eu falo mal, difamo, acuso falsamente, xingo, ofendo, agrido, física ou verbalmente alguém, eu estou rasgando a fotografia de quem? De Deus. Então é contra Deus. De modo que todo pecado é um ato pessoal contra Deus. E Deus leva a sério o pecado. Nós, tentando acalmar o nosso coração e nossa consciência, arrumamos desculpas. Nós enfeitamos um pouco o pecado. Mudamos um pouco a linguagem. E achamos que com isso ele fica mais palatável a Deus. Mas não. O pecado de vocês faz uma separação entre vocês e o Deus de vocês. É bem interessante essa frase aqui, porque Deus assume que ainda continua sendo o Deus daquele povo. Mas ele diz, mas o pecado de vocês está criando uma barreira, está criando uma separação entre vocês e o Deus de vocês. Todos nós pecamos, evidentemente. Mas existe uma diferença entre pecar, se arrepender, abominar o pecado, e pecar e permanecer no pecado. Aninhar o pecado no coração. Cultivar o pecado na vida. Se esse é o caso, há uma barreira entre você e Deus. Então não se iluda com atividades religiosas. Por exemplo, chegar aqui para o culto. Você vem, assiste o culto, canta, manifesta até algumas palavras de apreciação pelo culto, pela pregação, conversa com os irmãos, mas o seu coração está sendo governado, está sendo dirigido por pecados, cobiça, promiscuidade, pornografia, animosidade, ressentimento, falta de perdão, discórdia. Esses são marcantes em sua vida. Você carrega isso dentro de você. Estes pecados estão construindo uma parede entre você e Deus. E aí você tenta uma saída por aqui, tenta uma saída por ali, pede oração, ora, participa de uma campanha de oração, memoriza as escrituras, faz isso, se envolve nos serviços da igreja, mas continua com esses pecados lá, você não abre mão disso. A parede continua lá. A parede ainda está lá. Há uma separação entre você e Deus. Então não tente pintar a parede e deixá-la bonita, ladrilhada, e se sentir confortável com ela, ou mascará-la com atividades religiosas. Não. Estes pecados estão separando você de Deus. É hora de tirar estes pecados. É hora de abandonar estes pecados. É hora de derrubar esta parede.
E aí na segunda parte do versículo ele diz: e os pecados que vocês cometem fazem com que o Senhor esconda o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. É interessante que Deus já havia dito isso mais ou menos 700 e poucos anos antes de Isaías, através de Moisés. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, quando Deus fez a aliança com o povo, Deus disse para o povo que se eles ficassem em desobediência, se eles desobedecessem os termos da aliança, que aqueles males iriam alcançar, e Deus diz: nesse dia a minha ira se acenderá contra vocês, e eu vou abandonar vocês, e vou esconder o rosto de vocês. Não vou mais olhar para vocês. A ideia de esconder o rosto, a gente pode ilustrar assim. Imagine uma criança que a mãe está fazendo alguma coisa, aquela criança fica ali pedindo uma coisa que a mãe já disse que não vai dar. Aí ela fica pedindo, aí daqui a pouco ela vem de novo pedir e a mãe faz isso. Entende? Vira o rosto. O que a mãe está dizendo quando vira o rosto? Eu não quero ouvir vocês. Eu não vou atender você. Pronto, essa é a imagem. E Deus está dizendo: você vem pedir para mim, eu viro o rosto. Não, vai embora. Eu não quero nada com você. Eu não vou atender você. Eu não vou prestar atenção no que você está pedindo. Eu não vou ouvir o que você está falando. Não é porque o meu ouvido não consegue ouvir, não é isso. É por causa do seu pecado. Então eu viro o meu rosto, eu escondo o meu rosto de você. Lá em Deuteronômio 31, 17, 18 e 20, Deus já havia dito que faria isso. No próprio livro de Isaías, no capítulo 1, na primeira denúncia que Isaías fez no seu livro, capítulo 1, verso 15. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos. E quando vocês multiplicam as orações, eu não as escuto. Não escuto. Por quê? Por causa do pecado. Então vocês estendem as mãos pedindo socorro, eu fecho os olhos. Vocês gritam, falam comigo, clamam bem alto. Eu não escuto, eu tapo os ouvidos, não quero ouvir. O problema não está em mim, Deus diz. A questão é o pecado de vocês. É interessante que os profetas Jeremias e Ezequiel, e um profeta que é Jeremias e Ezequiel foram posteriores a Isaías, mas Miqueias, que foi contemporâneo de Isaías, falaram a mesma coisa. Olha, eu vou trazer o juízo, e vocês vão clamar a mim, mas eu vou esconder o meu rosto de vocês. Eu não vou atender, eu não vou ouvir. No capítulo 57, verso 17, Deus diz: por causa da maldade, da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri, escondi o meu rosto. Eu escondi o meu rosto, eu não prestei atenção. Eu não vou me importar, eu não vou atender, eu não vou prestar socorro. A ideia então de esconder o rosto, eu não vou me importar. Vão estar gritando, vão estar falando, vão estar estendendo a mão, vão estar pedindo, e eu vou fazer de conta que não é comigo. Por quê? Porque é uma parede levantada pelo pecado. Ter o rosto de Deus para si é ter a luz, é ter a salvação, é aquilo que a bênção sacerdotal lá em Números, né? Deus havia ordenado para que os sacerdotes colocassem sobre o povo: o Senhor sobre ti levante o seu rosto, o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Qual é a ideia? A ideia é que o Senhor olhe
e olhe com simpatia, olhe com o rosto favorável, olhe com o rosto sorrindo. Mas Deus disse, mas o pecado de vocês não me deixa olhar assim não para vocês. Não é desse jeito que eu vou olhar. De fato, eu vou esconder o meu rosto. Vocês não vão ter a minha luz. Vocês não vão ter a minha salvação. Vocês não vão ter o brilho da minha aceitação. Aqueles aqui que foram criados por pai e mãe e tinham que um relacionamento de respeito e obediência. Muitas vezes quando iam pedir alguma coisa para o pai ou para a mãe, o tom da voz e o aspecto do rosto já dizia se devia ou não pedir, não era verdade? Você já chegava olhando, o que é que você quer, menino? Ei, não, não é nada não, pai, outra hora eu peço. Sim, meu filho, diga aí o que você quer. Pronto, isso aqui mudou a coisa. Estão entendendo? A ideia é que Deus está dizendo, olha, se vocês continuarem no pecado de vocês, não esperem de mim um rosto favorável. Não esperem de mim um rosto que seja aceitável, que brilhe para vocês. Eu vou esconder o rosto. Eu não vou atender os pedidos de vocês. A redenção daquele povo, a libertação daquele povo estava sendo adiada, não porque o Senhor não tivesse poder suficiente, não porque Ele não tivesse o desejo de atender aquele povo, mas por causa do pecado, das iniquidades, da desobediência, que estavam separando aquele povo de Deus, que estavam levando Deus a esconder o rosto daquele povo. Quando o pecado controla as nossas vidas, quando o pecado está determinante em nosso coração, a comunicação com Deus se torna quase impossível. O pecado então forma essa parede que nos impede de chegar a Deus. E o único caminho é o arrependimento. Deus gosta sim de atender às orações do seu povo. Deus quer sim, tem prazer em atender às orações do seu povo, mas de um povo que quer ouvi-lo, que quer obedecê-lo. Veja capítulo 56, verso 7 de Isaías, quando ele diz, para aqueles que lhe obedecem, eu vou levá-los ao meu santo monte, eu vou lhes dar alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus gosta tanto de atender o pedido do seu povo, que no Antigo Testamento ele fez um templo, que foi chamado casa de oração. Mas é para povo que obedece, é para povo que se submete, para povo que está disposto a ouvir e obedecer. Deus é o Deus que atende sim às orações, mas não de corações empedernidos, corações duros, corações que teimam em permanecer no pecado. Isaías 59, 2 diz, para isso aí há uma parede que separa. Desses aí eu escondo o meu rosto. No livro de Isaías nós temos outros exemplos, por exemplo, Isaías 37, verso 4, quando o rei Ezequias clama a Deus que Deus livre o povo de Jerusalém da invasão da Assíria através de Senaqueribe. E Deus atendeu, e Deus ouviu, porque havia um coração obediente em Ezequias. No capítulo 38, verso 5, o mesmo rei Ezequias fica doente.
E Deus vai lá e diz para Ezequias que ele vai morrer. Isaías vai e leva essa triste notícia para Ezequias, mas Ezequias clama a Deus. Ezequias se volta para Deus, capítulo 38, e chora e clama a Deus. Aí Deus diz para Isaías, vai lá e diz, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus tem prazer em ouvir orações, mas orações daqueles que lhe obedecem. Veja o que diz 1 João, capítulo 4, verso 6. Aliás, capítulo 1, 1 João 1, verso 6. 1 João, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você pode dizer, você pode cantar que é de Deus, que anda com Deus, que vive para Deus. Mas se o que governa a sua vida, se o que governa o seu coração é o pecado, você está mentindo e não está praticando a verdade. E quando você clamar, Deus não vai ouvir. Ele esconde o rosto, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A busca para aliviar o sofrimento que nós passamos, a busca por sair de situações difíceis, a busca por resolver problemas da família, por cura das doenças, por solução de problemas financeiros, se essa busca a Deus não é acompanhada de um desejo de que Deus governe o nosso coração, de que Deus mande em nossa vida, de que Deus transforme a nossa vida, que o pecado seja tirado, essa busca não vai ter as respostas corretas. Talvez você perceberá algumas aspirinas. Você está com um problema, aí buscou Deus, vê ali uma soluçãozinha, você tomou a aspirina, a dor de cabeça passou, mas o pecado continua no seu coração. O que vai acontecer daqui a pouco? A dor de cabeça vai voltar, o problema vai voltar, não foi solucionado, não foi. De fato, não houve uma resposta divina, não houve. Se o pecado continua dentro do seu coração, não houve uma resposta divina. Houve uma solução casual, houve um acordo entre duas pessoas pecaminosas, daqui a pouco o pecado vai dominar de novo. A solução, a resposta divina é quando a parede de pecado é quebrada e o relacionamento com Deus é reafirmado. É quando há arrependimento, mudança que tira o pecado do nosso coração. Sem conversão não há solução. Sem arrependimento não há salvação. Sem abandono do pecado, você ainda continua separado de Deus, distante de Deus, e o rosto de Deus não brilha para você. O problema não está em Deus, o problema está em nós, no pecado que nós carregamos na vida. É preciso abandonar o pecado. O braço de Deus continua todo poderoso. Deus continua todo amoroso. Ele não tem que mudar nada. Quem tem que mudar? Somos nós.
abandonando o pecado e voltando-se para Ele em arrependimento e fé. E aí, Ele estará disposto a estender o seu braço para nos salvar. Seus ouvidos prontos para ouvir as nossas orações e o seu rosto sorrindo para nós. Amém.